Pensamentos negativos, louça suja com restos de comida, casa bagunçada, acender vela dentro de casa. Tudo isso afirmam que atrai espíritos obsessores. E aí, vamos saber da verdade? Após a nossa intro. Olá, sou uma mesma Thaís Rebeque, sacerdotisa do templo Reino de Exu Morcego. A gente ouve muito esses pequenos conceitos, até considerados ditados populares, crendices, mas será que elas têm fundo de verdade? Bom, falando sobre isso, é muito importante ressaltar que a opinião que é aqui expressada, ela é uma opinião não somente popular, mas também baseada em inúmeras tradições, não só esotéricas, como também em sabedorias ancestrais de matriz africana e outras vertentes mágicas. Bom, algumas pessoas têm revivido esses mitos ou até mesmo esses dizeres em redes sociais. E recentemente eu tenho recebido muitas perguntas nesse sentido. Será que realmente é possível estar sendo obsediado por espíritos o tempo todo em sua residência, no seu ambiente de trabalho? Como será que isso funciona? Será que simplesmente esse ato de não limpar a casa, deixar louça suja, restos de comida, lixo, acender velas dentro de casa, será que tudo isso é realmente ruim? Bom, a gente tem que entender que o que aparentemente pode ser uma crendice popular, uma besteira, ou até mesmo uma fala dos antepassados mais velhos, pode conter sabedorias que podem mudar a sua vida. De vez em quando nós vemos aparecer novamente esses temas, trazendo à tona muitas questões. Será que eu posso me proteger? Será que eu realmente preciso de um auxílio de um sacerdote nessa caminhada? Bom, quando a gente fala de pequenos hábitos, nós estamos falando de mudanças que podem ser significativas naquele dia a dia, principalmente quando o assunto é espírito ou até mesmo a questão energética. Veja, vamos falar de uma coisa muito simples. Eu acho que você não precisa pensar muito. Quando o assunto é limpeza, você consegue imaginar a diferença entre aquelas casas que nós vemos às vezes naqueles canais internacionais de acumuladores compulsivos, aonde ali nem sequer a pessoa consegue entrar. É necessário a interferência de equipes especializadas, médicas e terapêuticas, para que possa ter a intervenção daquela pessoa, e aí sim, a quem vai efetuar a limpeza, muitas vezes por caridade ou patrocinado por programas de TV, fazem essa limpeza, tirando aqueles acúmulos. E você observa aquilo com uma tamanha abominação, porque você vai ver ali desde restos de comida de mais de um ano, né, até dejetos humanos, animais mortos como ratos, até mesmo gatos, e a gente vai ver todo tipo de objetos de contaminação dentro daquele ambiente. Isso é muito chocante para todos nós que acompanhamos esse tipo de conteúdo ou que nos deparamos alguma vez em nossas redes sociais. Mas o que a gente não para pensar é que nem tudo é o extremo. Nós não vamos ter uma casa desinfetada a nível hospitalar o tempo todo, né? E também não vamos ter uma casa desses acumuladores compulsivos que se apresentam em programas de televisão. Nós temos aí dois extremos que devem ser esquecidos, porque quando a gente coloca um parâmetro de algo muito sujo, a gente obviamente remete a esses quintais abandonados, com inúmeros acúmulos de lixo e entulhos que podem causar, inclusive, a questão de propagação de doenças e pragas urbanas, como morcegos, ratos e até mesmo o mosquito da dengue. Mas quando a gente sai desse escopo absurdo e extremo dessas acumulações compulsivas, a gente se esquece muitas vezes
que o dia a dia também faz com que nós esqueçamos muitas vezes uma louça por lavar, uma panela no fogão e até mesmo deixamos aquilo de um dia para o outro ali. E isso aparentemente é algo muito normal. Afinal de contas, a gente, com essa correria do dia a dia, às vezes aquilo foge à nossa memória. E até mesmo o cansaço vence o corpo físico, impedindo a gente às vezes de realizar tarefas. Muitas vezes, às vezes até a falta de horários rígidos fazem com que a gente se perca nessa questão de organização de uma casa. E é claro que você pode pensar, mas isso é muito normal, faz parte do cotidiano. Mas é claro que a gente precisa pensar que existe uma diferença muito grande entre você limpar a sua casa, arrumar a sua casa e conviver com, às vezes, roupa largada no chão, bagunça, sujeira, desorganização. Às vezes você que tem filhos pequenos convive diariamente com a dificuldade de manter a casa organizada. E nós temos que ser muito justos quando estivermos levando uma informação para que você possa compreender. Por isso que eu estou colocando todas as possibilidades. E nós temos, infelizmente, os índices que comprovam que muitas vezes as pessoas, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas com quadros de depressão, elas dificilmente arrumam suas casas, limpam as suas casas da forma correta ou até mesmo limpam as suas casas periodicamente. O que faz com que essas pessoas convivam com essa falta de limpeza, com essa falta de organização, né, e com todo esse peso de não conseguir limpar as coisas e às vezes até mesmo ter vontade de não conseguir levantar da cama ou simplesmente não conseguir mesmo. E isso, infelizmente, é uma coisa que nós não podemos aqui criticar e dizer que está certo ou errado. Precisamos apenas lembrar que, se caso esteja passando por isso, procure ajuda realmente profissional e procure melhorar isso o quanto antes, pois os primeiros sintomas sempre são mais fáceis de se tratar, o final. Mas quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente precisa pensar que tudo que faz mal para o nosso corpo físico é muito óbvio que faça muito mais mal para o nosso corpo espiritual. Nós acreditamos que temos vários corpos. Na verdade, não só nós, mas muitas tradições mágicas esotéricas acreditam sim que nós temos vários corpos. Algumas acreditam que temos 6 corpos, 7 corpos, 5 corpos, né? E cada um vai ter a sua explicação para isso. Bom, partindo desse princípio de que temos diversos corpos, como o corpo mental, emocional, espiritual, a gente precisa compreender que se aquilo lhe faz mal para o corpo, ele vai fazer mal automaticamente para a alma, pois estamos interligados daquilo. E o nosso corpo espiritual, ou o nome que você quiser chamar aquilo que você acredita ser o seu espírito, a sua alma, né, o seu perispírito, qualquer nome que você queira dar. Mas quando a gente fala dessa alma, de alimentar nossa alma, de estar em contato com coisas positivas, com coisas relevantes, a gente está falando desse alimento da alma. E quando a gente fala de um alimento da alma, não é um alimento literal, porque a nossa alma, por ser etérica, ela não consome alimentos, né? Então é sobre isso que a gente está tentando falar nesse vídeo. Mas espera aí que a gente tem que contextualizar isso. Quando a gente fala de alimento da alma, a gente fala de bem-estar, de saúde, de equilíbrio, de consumo de conteúdos de qualidade, até mesmo em internet, televisão, dia a dia, e aquilo que você está realmente trabalhando, seja meditação, seja espiritualidade, seja hábitos saudáveis, academia, enfim, qualquer coisa que faça e remeta a distrações e até mesmo ocupar a mente com algo útil. Isso transcende para nossa alma e alimenta a nossa alma de forma positiva para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, alinhados talvez a um desenvolvimento da espiritualidade. Quando nós falamos de uma pessoa que já se foi, que já deixou esse mundo, ou como muitos aí vão dizer, desencarne, ou seja, a perda da vida e o transcender do espírito, nós entendemos que muito do que a gente foi é perdido também. É muito estranho imaginar que nós sejamos exatamente da forma que saímos daqui. Porque veja, se hoje
nós temos uma enxurrada de informações, um monte de opções, de escolhas, do que assistir, do que pensar, do que fazer. Nós temos diversas religiões, crenças. Você acha mesmo que depois que a gente morre, de qualquer forma que seja, você realmente vai levar literalmente tudo daqui? Se fosse assim, a gente levaria inclusive nosso dinheiro, nossos bens materiais, nossos telefones caros e diversas coisas que a gente adquiriu com o tempo. Mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido que daqui só se leva o que é necessário. Mas quem determina o que é necessário? Você determina? Será que não existe algo maior que você que determina? Bom, se você acredita nisso, então, com certeza você acredita que tem alguém maior do que você. Se você acredita que existe vida após a morte, encerramento de ciclos, inícios de outros ciclos, reencarnação, com certeza você acredita em um ser superior ou em seres superiores. Seja em espíritos que nos acompanham, que nos fazem até mesmo chegar na nossa evolução, seja em protetores, em mentores, ou até mesmo em divindades espirituais que nos auxiliam nessa trajetória. Então, independente daquilo que você acredite, você sabe que nós temos aí um mundo espiritual e um mundo material. Mas é claro que quando a gente fala disso, fica parecendo que nós estamos em lugares distantes, mas a verdade é que o mundo espiritual ele é paralelo ao nosso. Ele é basicamente o mesmo lugar, só dividido por véus, dimensões, percepções diferentes. Quando você perde a sua carne, que muitos vão chamar de desencarne, né, a morte, você vai ser o quê? Normalmente, né, 90% das vezes, você vai passar por um processo de velório, certo? E de enterro. Passando desse processo, o que vai acontecer? Você vai passar por um processo chamado decomposição. Eu acho que todo mundo sabe disso também. Nesse processo de decomposição, o que sobra depois de um tempão em que a prefeitura ou a administração do cemitério vai entrar em contato com a família para ser exumado? Os ossos. Então a gente precisa falar que a gente não levou muita coisa, ficou meio óbvio, né? O que sobrou de nós foi um caixão carcomido com uma pilha de ossos. Então, vale entender que no nosso entender, na nossa compreensão de matriz africana, a gente se refere, por exemplo, como Egum. Egum significa ossos. E quando a gente fala isso, é muito literal. Então, quando nós falamos, o Egum do fulano, quando a gente se refere ao Egum, a gente tem que saber o que nós estamos falando. O Egum significa ossos. Ele não significa espírito maligno, espírito das trevas, espírito obsessor, espírito do satanás, dos 70 chifres, o mochila de criança. Ele não representa isso. Egum significa ossos. Todo e qualquer morto, ele é um Egum. Porque o Egum significa ossos. É aquilo que já não possui carne. É aquilo que carrega a sua memória de vida. Nós acreditamos que nossos ossos carregam a nossa memória daquilo que é necessário para que a gente possa retornar ao sagrado. Vamos falar de uma forma bem bonitinha para que a gente possa compreender. Sem expor profundamente os fundamentos de nada, mas para que você que está assistindo consiga compreender. Então até agora nós falamos bastante sobre o que seria isso na nossa visão, e ainda não chegamos aonde a gente queria, mas fica tranquila que a gente vai chegar nisso. Agora vamos falar sobre o tão famigerado tema. Será que depois de todo esse processo nós estaremos vagando nas casas, lambendo pratos de pessoas que esqueceram de lavar as suas louças? Quando a gente fala disso, parece muito literal, porque ultimamente a gente tem visto muitas opiniões divergentes ao que 99% dos espiritualistas, espíritas e magistas falam sobre esse tipo de tema. A gente tem visto o povo da contradição, pessoas que dizem que tá tudo bem, não tem problema nenhum deixar a louça suja na pia, o espírito não vai lamber a sua louça. E tá tudo bem, porque na verdade o espírito que quer se alimentar, ele vai para grandes centros, para grandes aglomerados como shopping centers, restaurantes, pasmem, restaurantes movimentados.
E não, eles não ficam em casas abandonadas, nem em locais ermos. Eles somente habitam onde tem muita gente. Esse tipo de informação ela é contraditória a 99% de todas as opiniões que até hoje foram emitidas por diversas linhagens e vertentes mágicas e espirituais. Só que essa afirmação e essas técnicas que têm sido disseminadas em alguns lugares, elas não compactuam realmente com a verdade espiritual. Veja, quando a gente fala sobre a alimentação de um espírito, fica parecendo muito literal, realmente que algum morto vai estar lambendo o seu prato depois da sua refeição. Isso parece um pouco estranho de se imaginar, né? Porque você fala, poxa, então quer dizer que se eu deixar um dia aqui a minha louça sem lavar, vai ter uns 3 defuntos lambendo meu prato? Que negócio mais estranho de se imaginar. Nós não podemos ser literais e nós não podemos também superestimar essa situação. Quando a gente fala de espíritos que transitam em diversos locais, é muito interessante de se imaginar a seguinte coisa. O que é mais fácil para você que está passando fome ou está se sentindo fraco? É mais fácil você buscar, pedir em qualquer porta um pedaço de pão, um prato de comida? Ou é mais fácil você agredir uma pessoa no meio da rua, lotada de pessoas que podem inclusive te agredir de volta, ou até mesmo num local onde tenha policiamento e você vai roubar comida de um lugar super movimentado? O que é mais fácil? Pedir comida na porta de um vizinho, de uma pessoa, de um transeunte, ou até mesmo tentar pegar ali numa lixeira ou algum lugar que sobrou comida de alguém que comeu, que ninguém esteja vendo, ou dar um soco na cara de um transeunte no meio de uma praça de alimentação e roubar a sua comida. Pare e pense. Isso estou dizendo como vivo. Lógico que para você pode ser muito absurdo, pois você talvez esteja aí junto com todos nós privilegiados que não precisamos pedir comida. Não precisamos, às vezes, roubar comida e nem mesmo bater em pessoas para roubar seus lanches. Nós ficamos aí até num privilégio e devemos agradecer aquilo que a gente acredita todos os dias por não precisar passar por isso. Mas acredite, muitas pessoas passam por isso. Talvez isso esteja fora da sua realidade que está assistindo esse vídeo. Mas infelizmente, se olhar para os irmãos abaixo às vezes de você, que você passa e nem sequer dá atenção na rua, pode ser que eles estejam nessa situação. E acredite, é muito mais fácil para eles pedir sem que ninguém veja, ou até mesmo pegar alguma comida que ninguém esteja vendo, do que agredir alguém no meio da rua e ainda sofrer retaliações. Já é muito humilhante estar na situação em condição de precisar estar na rua. Eu acho que ele não vai se expor a estar sendo até mesmo exposto à agressão ou até mesmo a forças policiais. Então é claro que ele vai fazer tudo sempre da forma a menos chamar a atenção. Bom, o que isso tem a ver com os espíritos que podem entrar na sua casa? Tudo. A lógica funciona da mesma forma. Se são espíritos humanos e de alguma forma eles buscam a alimentação como uma forma de repor energia por desgaste etérico, qual é a lógica de um espírito fraco estar em uma praça de alimentação se alimentando de alguém que está comendo num espoleto, por exemplo? Qual é a lógica de um espírito que está fraco energeticamente entrar em simbiose com um ser humano ou com vários seres humanos? As pessoas esquecem que nós temos também um campo áurico. Se você esticar o seu braço, você vai ter aqui, né? Inclusive, isso é uma prática que é disseminada também nos rituais de magia cerimonial. Quando fazemos o banimento, esticamos o braço no tamanho que, né, até onde dá. Esse é o nosso campo áurico, que é onde nós realizamos os ritos de banimento, não é assim? Mas interessante, o espírito aleatório X, ele entra em contato com você sem nenhum tipo de problema para poder roubar
o espoleto que você está comendo junto com o seu filho. Ele realmente resolve entrar em simbiose com a dona Joana, que está comendo no girafas junto com seus filhos. Ele opta por invadir o campo áurico daquela família feliz que está almoçando no Madeiro. Resolveu gastar muita grana no Madeiro, mas ele foi ali sugar aquela alimentação. É uma retroalimentação. Porque para ele, que tá fraco, tem muita lógica invadir um campo áurico, a psicoesfera de uma pessoa, para roubar a comida que a pessoa está comendo. Mas não tem sentido nenhum estar transitando em locais que exigem abandono de comida, abandono de legumes, frutas e cereais, o que quer que seja. Não tem lógica, né? Pare e pense. Será que tem lógica você estar faminto e bater em pessoas, correndo o risco de ser agredido? Ou é mais lógico você pegar sem ser visto e se alimentar daquilo num ato de desespero? É assim que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é um reflexo do nosso mundo. Lembra que eu falei? Mundos paralelos. Nós vivemos não em locais diferentes. Nós convivemos paralelamente com a espiritualidade. Não acreditamos que existe um mundo espiritual, mundo físico, não. O mundo é o mesmo. O que divide é você estar vivo e o outro está morto. Por isso que são paralelos. São mundos que andam em lineares, porém nunca se cruzam. E quando eles se cruzam, é por algum motivo específico, que algum desses seres que estão vivos possui algum tipo de campo magnético chamado mediunidade. E esse campo magnético faz a ligação com esses paralelos desse plano espiritual, desse local espiritual, trazendo assim para a nossa realidade a comunicação com espíritos. É assim que ocorre a mediunidade. Então a sua casa, né, o seu ambiente, ele existe. Porque não está fora do plano espiritual. Porque o plano espiritual ele é o mesmo que o seu. Só muda que você está na matéria, na carne, osso, e aqueles espíritos não mais. Ah, mas os espíritos presos que vão fazer a passagem para onde? Isso é uma coisa realmente, é uma palavra muito usada pelo espiritismo kardecista. Fazer a passagem que vai transcender, que alguém vai resgatá-los em um ambiente de umbral para que leve-os para outros locais de transcendência espirituais, hospitais, né, que cuidam. Isso é uma crença especificamente de uma vertente. Não é uma crença espiritualista no geral. É uma crença espírita kardecista. Que você está num momento de passagem que será resgatado em algum momento. Nós não acreditamos nisso, nem todo espiritualista, nem todo magista acredita dessa forma. Nós não podemos generalizar as coisas colocando como se aqui tudo fosse algo passageiro e que alguém viesse nos resgatar, porque isso é uma crença específica de uma linhagem espiritualista. Então, quando passamos esse tipo de informação, nós precisamos, pelo menos, ser lógicos. Quando a gente fala então de o seu local, o seu ambiente, a sua moradia pode sim ser um local de trânsito espiritual, sim, isso pode acontecer. Por mais que todos tenhamos nossa proteção áurica, nós tenhamos também proteções espirituais, nem sempre elas estão em dia. E não tem como saber se isso está em dia ou não, se você também não frequenta nenhum lugar, não se cuida. E isso não significa que necessariamente uma pessoa, para ter o fortalecimento áurico, espiritual, precise de um mestre, de um sacerdote. Muitas vezes a pessoa com a sua própria crença, com a sua mente blindada, ela pode sim estar muito bem, obrigada. E não necessariamente precisar ser assistida ao tempo todo. Mas nós sabemos que, infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Como eu disse, lá no início a gente tem nossos problemas e tem dias realmente que nós não estamos bem. Então, até mesmo a própria ciência afirma que o não limpar a casa, o não lavar a louça, o deixar o lixo na casa, propicia
uma questão muito mórbida, emocional e psicológica. E mostra e prova que talvez você esteja passando por um processo de depressão. Esteja realmente ali vivenciando uma situação que necessite de atenção médica. Ou seja, a própria ciência afirma isso. Mas quando o assunto é espiritual, não vale. Então, na verdade, nós não vivemos em mundos paralelos com a espiritualidade. A gente vive simplesmente em mundos diferentes, opostos. O mundo da fantasia. Nós morremos, nós passamos por uma dimensão aleatória que ficamos rodando igual idiotas para tentar achar uma tal brecha de luz para chegar não sei aonde. Isso é um conceito específico de uma vertente de pensamento. Isso não significa e não simboliza todos os pensamentos. Então, se você está tendo problemas dentro da sua casa, sim, né? Objetos quebrando sem explicação, né? Um sentimento de cansaço sem explicação, e que você realmente já excluiu as questões físicas e você vê que as coisas continuam acontecendo, busque um atendimento espiritual. Pode ser sim que tenham espíritos na sua casa, sim. E sim, eles podem estar se alimentando da sua bagunça, da sua louça suja, do seu lixo que você deixa 3 dias sem jogar fora. Sim. Se você não acredita nisso, faça o teste. Não faça nada mais, deixe tudo encostar e perceba como que a energia da sua casa vai ficar. Perceba a diferença de uma casa que fica 1 semana sem limpar e de uma casa que sempre está tendo a manutenção diária. Tirar um pó, passar um aspirador, passar um pano, lavar a louça. O ideal é sempre manter isso num ciclo positivo, porque a limpeza, ela também significa vida. Assim como a higiene pessoal também simboliza o cuidado consigo mesmo, o amor próprio. Pode perceber que pessoas que às vezes passam por processos de depressão e ansiedade, as pessoas passam por um processo às vezes de ficar dias, meses, sem nem sequer tomar banho. Isso, além de ser algo que fere até mesmo a autoestima daquela pessoa, também pode prejudicar a sua saúde. O banho, a higiene diária, ela é importante para que nós mantermos nosso corpo longe de bactérias, de inflamações, de vírus. Ainda mais com essas recentes pandemias que nós tivemos, né? E que continuam tendo, surgindo diariamente vírus diferentes. Então a higiene, ela é importante. Por que não a higiene da casa? Mas, Mameto, você está só falando coisas da casa, mas o que isso tem a ver com o espírito? Volta o vídeo lá no início que talvez você vá entender o que eu estou falando. A gente precisa compreender que o espírito, esses eguns, eles não necessariamente são espíritos ruins. São apenas espíritos que estão transitando e estão ali num momento em que não estão 100% despertos da sua capacidade, da sua realidade, e muitas vezes acredita que talvez comer possa ser algo revitalizante. A gente tem que lembrar que o espírito, ele não enfia nada na boca, goela abaixo. Isso vale inclusive para espíritos ancestrais, como Exus, por exemplo. Quando você oferta algo para o seu ancestral, para o seu Exu, sua pombagira, você não tá dando para eles comerem a farofa, igual no desfile de carnaval, que o cara enfia a farofa e cospe. Isso é muito literal, né, gente? Nós não podemos ter esse pensamento. Então, até mesmo as oferendas que fazemos, elas não são consumidas literalmente. O que é manifesto naquelas oferendas é a manipulação energética daquele alimento. A gente tem que lembrar que quando a gente oferta Exu e Pombagira, a gente reza, a gente canta, a gente coloca a intenção naqueles pratos. Seja uma farofa, seja até mesmo um prato de carne, né, o padê, a oferta do corte ritualístico, tudo é feito mediante um fundamento e sempre preparado com antecedência, com carinho, né, com atenção, ali exercendo a sua fé, porque nós estamos ofertando uma comida devocional, uma comida que na verdade simboliza a troca de energia. Exu não enfia aquilo na boca e que delícia essa pimenta, nossa, esse bife tá fantástico, cebola, tá no ponto. Não. São elementos representativos e energéticos que o teu ancestral, que o teu Exu, tua pombagira vão usar para manipular esses elementos e trabalhar na sua vida de alguma forma.
seja afetiva, financeira, de saúde, você está fortalecendo elos, alimentando aqueles espíritos, fortalecendo esse elo de amizade, de paternidade, de proteção que vocês têm. É uma simbiose também positiva. Eles são guardiões, não é isso que vocês acreditam? Que Exu é guardião? Então você está dando uma troca para esses espíritos. Você está ofertando algo a eles como um presente, como honraria. Assim como quem trabalha com oferta a divindades, a espíritos, dentro até mesmo de práticas de demonolatria, da própria Goécia luciferiana, que alguns ofertam frutas para espíritos, alguns também ofertam o sangue. Então o espírito ele não está se alimentando nem tomando cachaça, pegando lá o vinho, esse é um Cabernet Sauvignon da safra. Não, energia. Nós ofertamos bebidas para aqueles espíritos que remetam o que era ofertado na antiguidade às divindades. Vinho, a cerveja preta, a cerveja de trigo. Então nós temos aí uma variedade de manifestações energéticas. Os Exus, por sua vez, a cachaça, o uísque, o conhaque, o gin, tudo remete a energia, a manifesto energético. E por que um morto aleatório não pode se alimentar? Então você não pode esquecer que o resto de comida que você botou no prato tem saliva sua lá. Você esqueceu que você comeu, lambeu o garfo, colocou o garfo na boca, botou no prato. Garfo na boca, botou no prato. Então tem energia sua. Você às vezes está almoçando, conversando. Você acha que não saem gotículas de saliva quando você fala, não é? Você acha que você falar, você fala, sai ar, é o manifesto, é a intenção, você está conversando. Às vezes você está almoçando com raiva. Então isso não significa que você terminou de comer e o espírito vai estar faminto em cima de você. Por isso que existe uma importância muito grande na higienização constante do local que você está. Uma vez ou outra acontece, gente. Mas você que tem o hábito de largar tudo sujo, uma hora isso vai sim reverberar. Lógico que aqui, por exemplo, a chance disso acontecer é mínima, talvez pela extrema proteção espiritual que se tenha. Mas isso não impede que possa, em algum momento de fraqueza, acontecer isso. Então você na sua casa, o hábito, ele se enraiza. Então quando você tá ali, quantas vezes você lava a louça? Eu lavo nunca, eu só lavo de vez em quando, deixo a louça a semana inteira, depois eu lavo. Isso é errado. Além de ser nojento, juntar barata, micróbios e possivelmente até mesmo chamar ratos e outras coisas, mosquitinhos, aquelas mosquinhas, sabe? Isso é nojento. Ainda por cima, espiritualmente, você está abrindo brecha, sim, porque o espírito que está faminto, fraco energeticamente, ele transita. É muito mais fácil para ele estar em locais abandonados, porque o local abandonado, ele já teve vida um dia. Nenhum local abandonado, ele não existe mais. A gente precisa lembrar que debaixo das casas existe terra. A terra é o alicerce da casa. Você não sabe o que era antes ali. Mesmo que você tenha construído sua casa na planta, você não tem certeza de 500 anos atrás o que tinha naquela terra. Você não sabe quem é o verdadeiro dono da terra que você habita hoje. Você não sabe porque aquelas pessoas abandonaram aquela casa. Por que tantas casas que são de herança, normalmente a pessoa que vai morar tem problemas, relata que as coisas quebram, lâmpadas queimam, mofo aparece do nada sem motivo aparente, mesmo consertando todas as infiltrações? Isso é manifestação espiritual. Aí você vai me dizer que o espírito ele só fica transitando em locais cheios de pessoas? Então você está afirmando então que as pessoas só morrem na rua. Aí você esqueceu que antigamente as pessoas eram veladas dentro de suas casas. E muitas delas, inclusive, faleciam dentro de suas residências. Antigamente, recente, há 100 anos atrás, até há pouco tempo atrás, 80 anos, 50 anos atrás, era muito comum que se desse a luz dentro de casa.
se falecia dentro de casa e se velava o corpo da pessoa no meio da sala, gente. Isso é muito natural, inclusive em zonas rurais brasileiras. Isso ainda ocorre. As pessoas esqueceram disso. Então, quando você vê uma informação muito divergente, cuidado. A limpeza ela é primordial para manter a sua casa equilibrada. Lembre-se disso. Saúde. O ambiente interage com você e você precisa também interagir com o ambiente. Uma pessoa sã, mentalmente estável, não vai conseguir interagir num ambiente pútrido, imundo, com lixo e restos de comida. Isso é visível que se você permite isso, você claramente precisará de ajuda. E isso vale para o espiritual. Então não tem nada a ver com a pessoa morreu, ela ficou fanática por lamber o resto de prato. Não. A pessoa, quando deixa de existir nesse mundo, com a sua carne, muitas vezes não compreende que ela deixou de viver. Ela vai buscar, assim como um morador de rua, às vezes o apoio num ambiente aconchegante, de um lar, de um local que aparentemente seja familiar, para que ela possa sim se sentir viva. Então a quantidade de pessoas que não sabem que morreram é absurda. Inclusive isso se dá pelas crenças limitantes durante a vida, como as religiões, por exemplo. Isso impede muitas vezes que você tenha aí um esclarecimento. Então acredite, não é uma louça deixada aleatoriamente que vai atrair isso, mas é o hábito que você tem de não limpar sua casa direito, de deixar acumular lixo 3, 4, 5 dias, aquele galpão que você não limpa no fundo da sua casa, que você acha, depois eu limpo. Não, mantenha tudo limpo. Além de atrair ratos e afins e dengue, você ainda está possivelmente abrindo as portas para que o mundo espiritual também faça morada dentro de sua casa. Mas você que curte ir na praça de alimentação, fique tranquilo. O espírito ele não vai estar obsediando você enquanto você come. Isso seria burrice, gasto de energia, a não ser que você esteja sofrendo um ataque espiritual de alta magnitude que esteja sendo obsediado em todos os lugares. Aí tudo bem. Mas caso contrário, pode voltar a frequentar a praça de alimentação tranquilamente, restaurantes, que isso não tem nada a ver. Espíritos estão em todas as partes e acredite, imagine eles como seres humanos mendigando alimento. Eles jamais irão procurar um local de alto movimento que corre um risco de ser expulsos ou até mesmo agredidos. Eles vão buscar lugares que sejam propícios à manifestação deles sem que eles sejam vistos. Não se esqueçam disso. E é claro que isso vale também para o famoso acender vela dentro de casa. E é claro que por último a gente tem que falar desse lance da vela, né, gente? Porque isso é clássico. A vela atrai espíritos sem luz. Bom, depende do que você entende sobre espíritos sem luz. Como eu disse, existem para nós os eguns e muitas pessoas também aí conhecem o termo quiumba. Então nós vamos ter aí 2 níveis diferentes. Quiumba significa carrapato. Carrapato, né? Aquela coisa que gruda em você e suga seu sangue. A gente sempre afirma dentro da tradição, né, uma coisa bem legal para todo mundo decorar. Nem todo egum é um quiumba, mas todo quiumba é um egum. Lembra que egum significa ossos? Pois é. Então o quiumba, com esse nome mais pesado de carrapato, né, o sungador, você vai ter aí como os espíritos obsessores ou os famosos espíritos sem luz que você gosta de chamar. Quando a gente fala de espírito sem luz, nós estamos falando sobre talvez essa ignorância do espírito em estar cego de raiva, de vingança, ou até mesmo perdido nos vícios mundanos, que normalmente isso é associado aos quiumbas, certo? Quando a gente fala de acender uma vela, nós não estamos iluminando os quiumbas, nós estamos acendendo ali por um propósito de rezar, de repente iluminar uma falta de luz. Então, não necessariamente você vai atrair espíritos para se alimentarem daquela vela. O espírito sem luz que você tanto teme se alimenta muito mais do seu pessimismo, dos seus
palavrões e explosões de ódio sem sentido do que a sua vela que você acende às vezes para iluminar uma falta de luz. Agora, usar receitas da internet para acender vela dentro de casa, para fazer simpatias aleatórias, você pode sim atrair entidades desconhecidas que talvez você não saiba como se livrar delas. Então isso é muito óbvio. Não caia em baboseiras de simpatia para Maria Padilha para arrumar namorado. E você vai dentro da sua casa e você nem sabe se realmente é Maria Padilha que vai responder. Você nem sabe como realmente contatar essas entidades. Então, nesse caso, não é que você vai atrair espíritos sem luz. Você vai realmente atrair seres e entidades que você desconhece e que podem causar problemas na sua vida, sim. E eu acho que você não deveria testar. Mas é claro, fica a dica. Sempre que você desejar ter algum auxílio espiritual, busque alguém que tem conhecimento e que pode te ajudar. Evite fazer coisas da sua cabeça e principalmente evite usar teorias malucas que vão de contra a tudo que você já ouviu sobre espiritualidade. Porque normalmente essas teorias não são embasadas em nada e podem te levar ao erro. E acima de tudo, não se esqueça que se você realmente estiver passando por alguma situação difícil e tem dificuldades com a manutenção de sua casa, como limpeza e afins, busque ajuda, converse com alguém e, acima de tudo, procure se equilibrar sempre psicologicamente. E no mais, procure sim, a ajuda espiritual ela é muito importante para que você possa sim higienizar os seus pensamentos e ações e ter novas práticas equilibradas na sua vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que tem dúvidas em relação a como agir e se proteger espiritualmente. A gente se vê por aí e até a próxima.